Vamos começar? Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso comentário da lição bíblica A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. É uma revista que se baseia basicamente, integralmente, no livro de Jó. Então, nós estamos nada mais nada menos do que estudando a literatura poética de Jó e a sua teologia. Nesta lição, nós vamos rapidamente comentar a respeito da teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, é uma teologia que tem aí uma pergunta no qual o próprio Jó vai responder. Vamos ver na explicação do vídeo que Bildade é um exemplo de um, um segmento, uma corrente teológica chamada de deísmo. Nós iremos rapidamente falar um pouco sobre isso e também é um representante da teologia da prosperidade. Então são duas coisas totalmente contrárias à palavra de Deus e que vamos ficar sabendo que Bildade tinha diversas falhas na sua teologia, certo? Lembrando que quando eu cito deísmo e a teologia da prosperidade, eu cito no seu desenvolvimento, tá? Em Bildade, por exemplo. Mas quando nós fazemos referências diretamente a essas correntes teológicas que são falsas, elas têm uma determinada época que foi sistematizada, certo? Por outras pessoas. Então, eu vou abrir aqui o PDF para acompanhar de uma forma mais didática, tá certo? Bem, desde já quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Nós temos cursos online, tá? Vamos ter algumas palestras, tá? Que vai ser postas aqui no canal, alguns seminários futuros. Mas os nossos estudos são basicamente o que? Apologéticos, teológicos e cristológicos. Mas também temos em outros temas, tá certo? Então você se inscreve, ativa o sininho e nos ajuda aqui, tá? A ter mais seguidores. Bem, vamos começar aqui. O texto áureo é o seguinte: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. Jó capítulo 4, verso 7 ao 8. A verdade prática é a seguinte: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica é Jó capítulo 1, verso 4 ao verso 4, Jó capítulo 18, verso 1 ao 4, capítulo 25, verso 1 ao 6. Objetivo geral: mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Então, na maioria dos casos, os pecados ocultos, tá? Não, o sofrimento não é consequência de um pecado oculto, na maioria dos casos, tá certo? Objetivo específico: destacar o argumento de Bildade que constatava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra de moralidade e religiosa. Esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Temos a introdução, o ponto central é: quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Temos o primeiro tópico, que é o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Temos Deus, aqui o subtópico: Deus é justo e reto. Subtópico 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Esse é um dos grandes problemas da maioria das pessoas que estão dentro e fora de seitas. Tem uma compreensão equivocada a respeito da natureza de Deus. Não só da natureza, mas também da própria pessoa de Deus.
no passado, muitas atividades eram feitas para as pessoas não pecarem nesse quesito sobre a natureza, tá? Essas atividades nada mais nada menos era de que alguns credos que eram estabelecidos pela própria igreja para se definir ou determinar no que o cristão deveria acreditar. Deixa eu ver se eu pego uma informação aqui rapidamente, tá? Me lembrei agora que eu poderia citar isso aqui nesse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo pegar, tá certo? E assim trazer mais informação. As ilhas são pequenininhas, aí talvez passe até desapercebido. Não vemos, né, a ideia que eu acabei de ter, tá? Só um minuto aqui. Eu acho que foi nesse texto que eu estava vendo, ou foi em outro. Eu acho que eu vou achar, tá? Deixa eu aqui. Pronto, achei. Então, a maioria das teologias ela começa errado e termina errado por determinar uma falsa compreensão sobre a natureza de Deus. Então, as falsas teologias elas não são só mentiras imitadas, mas têm uma percepção errada da natureza de Deus. O credo niceno, que é um credo onde não vai exatamente trabalhar a questão da natureza de Deus, mas faz no sentido de que onde podemos determinar o cristão ele ser verdadeiramente compreendor, venha compreender essa questão da natureza, ainda que o credo niceno não venha trabalhar rigorosamente isso. Então esses credos, como uma evidência extra bíblica, foram estabelecidos para auxiliar e ajudar na compreensão dessa natureza de Deus, na qual muitas teologias não compreendem. O credo diz o seguinte: eu acho importante citar isso para vocês, talvez vocês não saibam. Diz o seguinte: cremos em um só Deus, todo Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Pelo poder do Espírito Santo se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu a morte e foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus. Uma confissão de fé totalmente bíblica, que não foi escrita e inspirada por Deus, mas é plenamente bíblica, tá? Obviamente, com outras palavras, com outras terminologia, apresenta a natureza de Deus, que é um Deus trino, triuno, tá? E manifesta também outras evidências históricas. Então, a teologia de Bildad estava errado em muitos aspectos, e um deles era a respeito da natureza de Deus. Temos aqui o tópico 3, tá? Temos depois o tópico 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Por fim, nós vamos ver aqui o pecado em contraste com a majestade de Deus, falando sobre a grandeza de Deus, Deus como ser onipotente, mas não ausente. Então, nesse caso aqui, gente, é que eu quero meio que destacar e resumir esta lição, tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo.
É isso mesmo. Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó capítulo 26, verso 2. Aqui Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação de Bildade faz desse conceito. O conceito de Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus da Bíblia apresenta poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Temos de cuidar para que, no momento do sofrimento, não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Deixa eu pegar aqui. A parte antes, né? Na parte a grandeza de Deus, temos aqui, ó. O Deus defendido por ele não é o revelado da Bíblia, tá? Bildade, tá certo? As ideias de Bildade se antecipam à que era defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Então nós vemos em Bildade a teologia da prosperidade, vemos em Bildade a questão do deísmo. Eu estou aqui com o dicionário teológico, tá? Claudionor de Andrade. Se não puder ver aí direito. Então, por que é bom ter um dicionário teológico? Porque são conceitos, definições teológicas. Então, nesses conceitos, nós que devemos aí trabalhar. Bem, eu vou trazer para vocês aqui a definição de deísmo. A palavra deísmo é uma doutrina que, apesar de admitir a existência do ser supremo, ensina não estar ele interessado no curso da história que a história toma, ou vem a tomar. Em outras palavras, de acordo com o deísmo, Deus limitou-se tão somente a criar-nos, abandonar-nos e seguir sua própria sorte. A Bíblia afiança-nos, porém, estar o bondoso Deus não apenas preocupado conosco, como também acha-se sempre presto a intervir em nossa história. No Salmo 104, Davi mostra quão solicito é o Criador para com suas criaturas. E o que dizer da mensagem de João capítulo 3, verso 16. Deus jamais enviaria seu unigênito a morrer por nós, caso não se interessasse pelo nosso bem-estar. O deísmo, por conseguinte, é o paganismo travestido de piedade. É a distorção do teísmo bíblico. Por fim, ao concluir este vídeo, falta-me ainda dizer mais uma informação. Bildade era um verdadeiro representante da teologia da prosperidade e do deísmo. Bildade acreditava que a prosperidade era evidência de uma vida próspera e aprovada por Deus. Jó capítulo 8, verso 5 e o verso 7. E que o pecado oculto, tá, conforme a lição, era um resultado, o sofrimento era um resultado de pecados ocultos. A teologia da prosperidade é uma doutrina segundo a qual o crente jamais enfrenta problema nenhum, a semelhança do que se prega hoje os neopentecostais da igreja, na verdade, de uma seita chamada Igreja Universal do Reino de Deus. O crente foi destinado a viver de maneira a ter muito dinheiro, segundo esta visão. A prosperidade material nem sempre é evidência da bênção de Deus. É isso que a lição quer mostrar, é isso que já está dizendo. Exemplo disso é a civilização de Caim, muito próspera, muito grandiosa, tá? O reinado de Nimrod e de mais outros povos pagãos, tá? E o próprio reinado do anticristo, que será próspero. A evidência de uma vida abençoada por Deus é ter o Espírito Santo e o fruto, tá? Eu espero que neste vídeo, em um curto momento de tempo,
nós aí mostramos as dificuldades que a teologia de Bildad tem, porque apoia-se em duas correntes teológicas, que é o deísmo e a teologia da prosperidade. Por isso que Bildad acreditava que o sofrimento era um resultado, na vida de Jó, de pecados escondidos, ocultos. Mas no caso de Jó, especificamente, tá? Não era esse o caso. Se você chegou a este canal e não é inscrito, se inscreva, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo novo comentário da lição bíblica, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Forte abraço.